Oi, Carol. Oi, Bia, Andresa. Não vou demorar, tá bom, gente? Quem chegou, chegou, né? Vamos orar? 8 horas, né? Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, coloco a minha vida aqui diante do teu altar, de todas as pessoas que passaram por aqui, que verão esse vídeo. Que o Senhor conduza, Pai, que o Senhor derrama da tua sabedoria e conhecimento sobre esse assunto tão importante. Que o Senhor guie, Pai, que o conhecimento da verdade nos liberte, Pai, que a gente possa andar na verdade, isso que é importante. Eu abençoo a vida de cada um e obrigada por essa oportunidade, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá, então? Então, estamos falando desse livro, né? A Transformação Total do Seu Dinheiro. Essa aula é gigante. O que eu achei melhor fazer? A gente vai fazer em duas partes. Então, eu vou falar a metade hoje. Esse capítulo é um capítulo sobre dívidas, tá? Então, na minha opinião, é basilar, né? Um dos capítulos mais importantes do livro. Isso aqui é norteador para a nossa vida. Então, nós vamos falar sobre alguns mitos. O nome do capítulo é Mitos da Dívida. A dívida não é um instrumento, tá? Então, nós vamos falar sobre alguns dos mitos hoje, e aí semana que vem eu pretendo falar sobre os demais. Se ficar muito grande, a gente vai fazer até em 3 partes, tá bom? Tá certo? Vamos fazer daquele jeitão. A gente vai falando, no final a gente abre para pergunta. Se eu não souber, eu anoto, semana que vem eu respondo para vocês, tá bom? Eu não sei de tudo, mas do pouco que eu tenho aí de conhecimento do CRAU desses quase 15 anos, né? E de experiência de igreja, de leitura de livro, literatura, aí eu posso compartilhar um pouquinho com vocês, tá bom? E é uma troca, né? Às vezes vocês também têm conhecimento de alguma coisa, pode partilhar também, tá bom? Oi, Sá. Que bom que vocês estão aqui. Então, a gente vai falar sobre dívidas, certo? Então, ele começa dizendo assim: estar disposto a atrasar o prazer por um resultado maior é um sinal de maturidade. Então, quem tem isso, essa capacidade de atrasar o prazer, é uma pessoa amadurecida, tá? Só que acontece o seguinte: nós vivemos num mundo onde uma mentira ela é repetida várias vezes, tá? Por tanto tempo que esse mito ele é aceito como um fato. Então a gente vive num mundo onde o mito da dívida ele foi repetido tantas vezes nas nossas vidas, né? Na mídia, em tudo que a gente vê, que a gente começa a acreditar que aquilo é verdade e não é. Então, o objetivo desse capítulo é desmistificar esses mitos, colocar a realidade desses mitos, tá bom? Então, vou dar um exemplo para vocês. As propagandas de carro mostram uma pessoa bonita e elegante dirigindo um carro. E o que acontece? Né? Fica aparecendo ali uma mulher com vestido esvoaçante, a tomada de luz, né? A tomada de câmera, ela toda bonita, perfeita, magra, linda. E aí tem um cara dentro com um relógio bonito, de terno, e aí eles entram dentro do carro, né? Tudo aquilo passando uma mensagem de quê? Olha, se você comprar esse carro, você vai ter essa vida. E isso é realidade? Muitas vezes não, né? Mas a propaganda tem esse poder, né? E nós somos cercados desse tipo de estratégia em tudo. A gente tá andando na rua, é outdoor, no celular direto, né? Até mesmo no Instagram é um terror, né, gente? Propaganda, 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 tá? Então, o que eu tenho percebido, e até eu tive a oportunidade de conversar com alguns amigos esse fim de semana, a gente conversou sobre várias coisas, mas assim, a gente vê um efeito mesmo de manada. As pessoas agem por comportamentos de manada, as pessoas não questionam. Até estava conversando com a Carol algo sobre isso, né? Ela fez uns stories, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Sobre essas mentalidades fechadas, às vezes a gente tem um preconceito, né? Um modo de pensar estático, né? Não consegue analisar algo fora
já vem cheio de moldes, né? E na verdade a gente tem que procurar e buscar a sabedoria de Deus. O que que Deus tem para mim? Qual é a realidade da palavra de Deus para eu aplicar, né? Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente participa de algo que a multidão identifica como normal, mesmo que seja estúpido, a gente aceita, a gente recebe a aceitação do clube. Então tá todo mundo indo no efeito manada, eu tô também. Mesmo que eu esteja fazendo uma coisa imbecil, mas se tá todo mundo fazendo, todo mundo vai aplaudir. Parabéns, você também tá fazendo isso. E muitas vezes é algo que não é bom, algo que é ruim, né? Tá? Então, a gente é bombardeado para a gente se endividar. Isso é fato, né? A dívida está arraigada na cultura. Tudo você precisa se endividar, tá? As pessoas não conseguem se imaginar vivendo sem fazer dívida. Eu já ouvi de uma pessoa, alguns anos atrás, se eu não financiar a casa, eu não vou comprar nunca. No Crown, a gente aprende de que a única dívida que a gente deve fazer é de casa. A única. E o mais interessante, eu não sei se vocês já viram isso, nos Estados Unidos, eles ficam velhos com casa financiada. Aqui a gente faz um esforço, né? Acho que é até cultural do brasileiro, né? O brasileiro se esforça para quitar o quanto antes. Não, eles estão lá quase com o pé na cova já e ainda estão com a casa financiada. Então, eu acredito, assim, minha opinião, né? Eu acho que é uma dívida aceitável de se ter, né? Mas com o objetivo de quitar o quanto antes, fazendo o máximo de esforço para quitar o quanto antes. Minha opinião pessoal, tá? As pessoas que passam a viver sem dívidas normalmente são ridicularizadas por amigos e familiares. Eu falei disso na live passada, né? Então, quando a gente pensa assim, eu vou emagrecer, eu vou estudar, vou fazer uma pós, vou fazer uma outra faculdade, vou fazer mestrado, doutorado, as pessoas sempre... Nunca ninguém vai te elogiar por melhorar, né? Normalmente as pessoas vão nos criticar, né? Então, é o que normalmente acontece, as pessoas passam a ridicularizar. E aí ele conta a história de um experimento com os macacos. Pegaram um grupo de macacos, né? E colocaram no meio daquele lugar que estavam os macacos um poste com um cacho de banana em cima. Quando os macacos tentavam subir para pegar o cacho, vinha o pesquisador e jogava água com aquelas mangueiras de bombeiro para derrubar. Aí o macaco caía. Fazia isso repetidamente para que o macaco caísse. Então o que aconteceu? Os macacos começaram a perceber: não adianta eu subir porque vão jogar água em mim e vão me derrubar. E o que começou a acontecer? O pesquisador não aparecia mais, mas quando aparecia um macaco novo e queria subir, os outros iam lá e batiam nele para ele não subir. O pesquisador não estava mais lá, jogando a mangueira de bombeiro de água no macaco. Mas aqueles que tinham levado a água, a mangueirada, eles subiam lá e batiam no macaco para ele não subir. Então é isso que acontece. Esse é o sistema do mundo. Você começa a melhorar, você começa a querer ter algo bom, vão querer te dar pancada, tá? Então, aqui é só uma ilustração, né, que ele coloca no livro. Então, a gente vai ser taxado de simplório, de estúpido, de ignorante financeiro, não sabe nada, né? Porque você tá remando contra a maré, tá bom? Então, aqui é só a introdução. E agora a gente vai começar a falar dos mitos, tá? Então, mito 1. Dívida é um instrumento e deve ser usada para gerar prosperidade. Então, ele está dizendo assim, que com dívida eu posso prosperar. Isso é um mito. A verdade, a dívida adiciona um risco considerável
na maioria das vezes, não traz prosperidade e não é usada por pessoas ricas, tanto como somos levados a acreditar. Então, a dívida não é um meio de prosperidade. E os ricos de verdade, eles não têm dívidas, tá? Então, eles falam, né, que fazer a dívida funciona como uma alavanca. Aí eu coloquei aqui, só se for uma alavanca para o fracasso, tá? Foi-nos vendido o conceito de que vamos prosperar usando o dinheiro dos outros. Será? Mentira, isso é uma mentira, tá? A dívida traz riscos demais para compensar qualquer vantagem que possa ser obtida por meio da alavancagem dela. Então, uma coisa que eu tenho aprendido, sabe, gente? Ao longo desses anos, estudando, aprendendo sobre finanças, né? Principalmente sobre finanças bíblicas, existem coisas que são inegociáveis. Quando a gente aprende, aprendido está. Então, você não conversa mais com esse tipo de papinho, sabe? E isso é uma coisa que a gente tem aplicado aqui em casa. A gente não conversa mais com esse papinho. A gente paga o preço de não ter dívida, né? De não se enfiar em dívida, certo? E isso tem sido muito bom. Por quê? Porque a gente pode ter a vida que a gente pode ter, tá? E aí ele fala de um versículo. Lembra que eu falei que esse livro não é classificado como cristão, mas que o Dave Ramsey é cristão? Pois é, ele fala aqui de um versículo que a gente já conversou lá no livrinho verde, que é o Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Ponto. Acabou a argumentação. A palavra de Deus já deu a resposta. Qual é a resposta? De que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Vocês lembram no livrinho verde que a gente conversou? Jesus pagou um alto preço. E no outro livro sobre mordomia, porque a aula era tão extensa hoje que eu não incluí nada do outro livro. Mas eu fiz uma leitura hoje do livro e falava assim, conta a história de um homem que ele era responsável por aquelas pontes levadiças, sabe? Que abrem e fecham para navios passarem, né? Embarcações passarem. E ele viu que ele tinha um filho. E ele viu que aquela ponte não estava subindo porque tinha caído uma ferramenta dentro do mecanismo que abriria. E estava vindo um navio lotado de gente. E o filho dele, vendo aquela situação, falou: papai, eu vou tirar a ferramenta. E o menino foi lá se engalfinhar lá para tirar a ferramenta. E o pai ficou vendo aquela situação, o menino tirou a ferramenta, só que da posição que o menino estava, se o pai acionasse a ponte, o menino ia morrer. E o menino falou, pai, e aquele navio cheio de gente vindo. E o menino fala, pai, levanta a ponte, pai. Isso é uma figura justamente do que aconteceu com Deus e Jesus. E aí ele abriu a ponte, o filho dele morreu, e ele olha para o navio passando com as pessoas brindando, celebrando ali no conversando. E foi exatamente isso que aconteceu, uma figura, né? Do que aconteceu com Deus e Jesus. Jesus deu a vida por nós. A gente estava lá no navio, celebrando, né? Felizes. E Jesus deu a vida dele para que a gente fosse livre. E aí a gente faz o quê? Põe a algema da dívida. Jesus já nos libertou. Mas a gente vai lá, não sou eu que estou falando. Provérbios 22:7. Assim como os ricos dominam sobre os pobres, né? Quem toma dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Então, a gente se coloca debaixo de uma escravidão. Sendo que Jesus pagou o preço de vida, de morte, né? Ele se fez maldição na cruz para que fôssemos livres, tá? Então, aí é bem legal porque ele fala das coisas e ele conta testemunhos de pessoas que usaram a metodologia dele, tá? Então, vamos contar aqui a história de um casal. O que aconteceu com esse casal? Esse casal, o marido trabalhava, era professor, tinha uma renda de $40.000 ano, eles viviam de aparências. Eles tinham um empréstimo
de um financiamento de imóvel de 72 mil dólares, que eles alugavam, 35 mil em dívidas de cartão de crédito, empréstimos estudantis e empréstimo de carro, né? Financiamento de carro. Eles tinham alguma coisa? Não tinha nada, né, gente? Era tudo financiado. Eles tinham uma casa acima do padrão, então eles tinham esse imóvel que eles financiaram e alugavam. Eles tinham uma casa que era acima do padrão deles. E estavam lascados, estavam tudo ferrado. Eles conheceram o sistema do Dave Ramsey e falaram, não, nós vamos acabar com isso. Venderam tudo, foram para uma casa menor. E com 2 anos e meio para vender, para acabar com as dívidas, gente. 2 anos e meio. Mas eles, lá no testemunho, eles contam que eles estavam felizes porque eles tinham paz. Eles nem tinham liquidado ainda toda a dívida, mas eles estavam trabalhando para ter paz, para liquidar as dívidas, tá? Tá aí tudo bem, gente? 75% dos mais ricos da lista da Forbes dizem que a melhor maneira de enriquecer é ficar e permanecer longe das dívidas. Então aqui a gente tá falando dos ricos, ricos de verdade, não ricos que parecem ricos, ricos mesmo, tá? O que eles falam? 75% dos mais ricos da lista da Forbes dizem que a melhor maneira de enriquecer é ficar e permanecer longe das dívidas. Aí eu me lembrei de um caso do Warren Buffett, que é um grande investidor, né? E a mulher dele queria mudar de casa. E assim, eles não estavam ainda numa situação confortável para ter uma casa. E ele falou para ela, vamos esperar. Ele morou não sei quantos anos na mesma casa, era uma casa relativamente simples, né? Ele falou, vamos esperar mais um pouquinho, que aí depois você vai poder morar na casa. E foi justamente isso que aconteceu. Ela aguardou. Eu conheço alguém que faz isso. Ela aguardou até o momento que aí tinha bastante condição, aí foi morar numa excelente casa, tá? E aí a gente começou a nossa aula falando o quê? Que quem atrasa o prazer por um resultado maior é um sinal de maturidade. Então, isso é maturidade, gente. Esperar para comprar as coisas, para ter condição de ter aquilo, né? Isso é muito importante, tá bom? E os ricos, todos viviam com menos do que ganhavam, esses caras aí da Forbes, e gastavam apenas quando tinham dinheiro, sem parcelamentos, tá? Então, esse é o segredo, viver abaixo da sua condição e ter aquilo que você pode ter. Eu posso comprar, posso pagar, eu posso ter. Eu não posso pagar, então, aí não é pra mim, tá? Olha uma coisa importante, ele fala aqui das lojas de departamentos. Quem conhece alguma loja de departamento aqui? Todo mundo conhece, né? O que eles fazem? Por exemplo, na minha casa, a gente só usa um cartão de crédito, né? Meu marido tem a conta principal, eu tenho o cartão que é da mesma conta, né? Até as meninas, cada uma tem um cartão, que às vezes uma necessidade quando sai, pode usar o cartão, elas têm um limite lá que ele estabelece para elas, mas é um cartão só. Nós não temos muitos cartões. Ele tem mais um, que é para backup, né? Mas normalmente a gente usa um só. E aí você vai na loja de departamento, aconteceu esse fim de semana. E a pessoa falou assim pra mim, você não quer fazer o cartão? É sempre assim, gente. Você não quer fazer o cartão? Porque na primeira compra tem 10% de desconto. Aí eu, não, obrigada. Não, mas você tem certeza? Porque é muito bom. E quando eu vou com meu pai, então? Meu pai também não tem esse cartão e às vezes a gente vai, porque ele quer comprar roupa para as meninas, é a mesma coisa. Eu, não, mas é a compra bem boa que meu pai faz para elas, né? Não, mas o senhor vai ganhar 10% de desconto. Meu pai, não quero, obrigada e tal. A gente não quer. Por quê? E ele fala aqui do exemplo de lojas de departamento americanas, que até uma, que é a JC Penney, eles são donos da Renner aqui no Brasil, se eu não me engano, pelo menos eram, né? Que eles não ganham dinheiro vendendo varejo, roupa, sapato, etc. Eles ganham dinheiro com esse maldito desse cartão. Por quê?
Eu já tive esse cartão lá atrás, 25 anos atrás, logo depois que eu casei, que era um inferno. Eu não sei como que hoje funciona. Mas naquela época era assim. Eu usava o cartão, você podia parcelar, né? Já começa tudo errado, parcelando compra. E só podia pagar na loja. E o guichê de pagar é lá no fundo. Você vê como eles são safados. Então o que eles querem? Eles querem que a pessoa vá lá. Eu não sei se é assim ainda. Olha lá, a Carol falou, juros ao inferno. Então, é porque eles ganham dinheiro nisso. Eles não ganham dinheiro vendendo roupa, gente. Eles ganham dinheiro com esses malditos cartões. Atrasa um dia pra você ver. A bola de neve que vira isso. Então eu vou lá, nossa, mas já aconteceu várias vezes. Não, não quero. Não, mas eu não quero. Gente, eu acho que isso é importante, a gente tá aqui. Porque isso foi importante pra mim. A gente aprende a falar não. Não. Nem tudo que aparece é de Deus, eu não tenho falado isso nas outras lives? Nem tudo que aparece é de Deus, nenhum financiamento que foi aceito é de Deus. Porque a pessoa às vezes acha isso, né? O meu visto saiu. Era de Deus? Não, mas saiu. E se eu tivesse ido, eu tinha me lascado. Vocês entendem? Então a gente tem que aprender a falar não. Eu percebo que a pessoa fica assim horrorizada, mas como você tá abrindo mão de 10%? Eu não quero. Eu não quero isso, né, o teu negócio, eu não quero, tá? Então, olha aqui, ó. A dívida é um instrumento para te deixar mais pobre. É forte isso, né? Tá? Fuja dos cartões de loja de departamento. Se você tem, corta eles. Corta. Você tem dinheiro para comprar roupa? Você vai lá e compra à vista. Você não tem dinheiro para comprar, junta o dinheiro para comprar. Tá? Eu até vi um vídeo essa semana, achei bem interessante, do Ralph Lauren. Eu acho as roupas da Ralph Lauren lindíssimas, né? São roupas atemporais. E ele até fala sobre isso. Ele falava assim, eu trabalho no mundo da moda, mas não me enxergo como o mundo da moda. Porque ele falava assim, eu cresci com a minha avó. E eu sou de uma geração que a gente usava o cardigan antigo do avô. Minhas primas usavam um cardigan da minha avó, que herdaram da minha avó. Por quê? Porque as coisas eram boas. Era um cardigan de cachemir. Ninguém vai jogar um cardigan de cachemir. Um cardigan de cachemir não envelhece, não fica feio. Um cardigan de cachemir é pra vida inteira e deixa de herança, né? Não é essa vida que a gente vive que é tudo descartável, porcaria, um tecido que faz mal pros hormônios, né? Não era assim, né? E a gente que tem que voltar para esse pensamento, sabe? Às vezes, eu vou comprar uma jaqueta, mas vou comprar uma jaqueta de gabardine. Eu vou juntar dinheiro, naquela loja lá eu sei que tem, eu vou comprar. Não tô falando, por exemplo, loja de departamento, às vezes tem coisa muito boa. Eu não sei se vocês seguem a Alexandra Bastos. Eu gosto demais da Alexandra, porque ela fala sobre essa compra consciente de tecido, né? Eu virei a mania que eu vou em loja agora, tudo eu olho etiqueta. Porque às vezes você compra um produto e é um negócio, poliéster. Deixa cheio de CC, catinguenta, sabe? Porcaria, não presta. Então você começa a ficar mais seletivo com as coisas, você não anda mais assim... na modinha, né? Ele até falou isso também, o Ralph Lauren, que ele detestava esse negócio de moda, sabe, de tendência, uma coisa mais atemporal. Interessante isso, é importante isso. Você ter um guarda-roupa inteligente, né? Saber comprar aquilo que é adequado, que é confortável, né? Não querer tentar se enquadrar, às vezes, na modinha. Eu acho que, não sei, né? Vou fazer 48 anos, não tenho nem mais saco pra isso, paciência pra isso, né? Não sei, depois dos 40 a gente tem o botão do dane-se. Não sei se aconteceu com vocês. Comigo aconteceu. E perto dos 50, o botão parece que agora tá duplicando, sabe? Então, Aqui, ó, a Sasa foi perguntando. A Alexandra Bastos. Maravilhosa. Eu gosto demais dela.
Ela até vende uma revista, uma confraria que você pode assinar. Até pensei em assinar, mas eu pensei assim, mas como eu não quero ficar gastando, eu não vou não. Senão eu vou ficar com tentação de gastar em roupa. Olá, a Eclésia deu risada. A Limana de Lima disse, é uma tentação usar cartão. A compra por impulso é... Não, por exemplo, eu sei usar cartão de crédito, né? Tem gente que não sabe usar cartão de crédito, corta. Não sabe usar, corta. Se aquilo te domina, joga fora, não usa. Até aprender, né? Mas se aquilo, na Bíblia não fala, né? Jesus não falou, se a tua mão te faz pecar, arranca. Então tem hora que a gente tem que ser um pouquinho radical, né? Tá bom? Mito 2. Fora de roupa de C100, gente. Fora poliéster, tá? Vamos usar umas roupinhas, algodãozinho, fibra natural, né? Tá bom? Mito 2. Emprestar dinheiro a amigos ou parentes é uma forma de ajudá-los. A verdade. Se eu emprestar dinheiro a um amigo ou parente, o relacionamento será prejudicado ou destruído. Nessa situação, o único relacionamento que seria fortalecido é o que resulta de uma das partes ser o senhor e a outra a serva. Então, qual a lição aqui? Então, percebam, gente, isso aqui são princípios norteadores. A partir do momento que a gente aprende essas coisas, esses são princípios, a gente aprende a falar o quê? Não. Então, aqui na minha casa, a gente aprendeu isso aqui no Crown, tá? Quem fez o curso com a gente sabe. A gente não empresta dinheiro. Se a gente tem uma condição, a gente dá. E amém, glória a Deus, Deus te abençoe, se a gente tem condição. Se não tem condição, a resposta é não. Por quê? Porque você vai destruir o relacionamento. Ele fala isso no livro, né? Contou o caso, por exemplo, de uma menina que ela tinha uma amiga no trabalho, muito querida, amava aquela pessoa, conversava com aquela pessoa, e aquela pessoa estava lascada. Aí essa pessoa pediu $50 mil para ela. Ela emprestou. Aí o que aconteceu? A moça chegou. A data do pagamento, né? Ela não tinha dinheiro para pagar. Ela começou a evitar a amiga, porque ela não tinha condição, ela ficou com vergonha, sabe? E aí quebrou o relacionamento. E aí essa moça mandou mensagem pro Dave Ramsey contando da situação. Aí o Dave Ramsey falou assim, você gosta muito dela? Ela falou, gosto. Então perdoa a dívida. Você tem condição de perdoar a dívida? Ela falou, tenho. Então liga pra ela, explica a situação. A amizade dela é mais importante pra você do que os $50 mil? Ela falou, então faça isso. Aí ela conversou com a moça e falou, olha, eu vou perdoar a dívida. Porque eu prefiro mais ter a tua amizade do que ficar com essa coisa estranha que vira, porque ficou uma relação de servo e senhor. A palavra de Deus, né, gente? É a palavra de Deus. Então, na minha casa é assim. Eu e meu marido, a gente pensa igual, né? E a gente age da mesma forma. E eu sou muito direta, gente. Meu marido é mais, sabe, assim, um jeitinho mais, eu sou muito direta, sabe? Infelizmente eu não posso. Porque realmente isso já é um princípio norteador da minha casa, tá? Vou te chamar de Nath, tá? Fala assim, verdade, já tô calejada de dar e não emprestar. É melhor. Você tem condição, às vezes você nem dá tudo, dá uma parte, né? Dá uma parte pra pessoa pra ajudar certo? A Sá falou, não emprestamos, aprendemos a dizer não. Tem que ser assim, gente. Porque senão depois você vira uma inimizade, né? Se puder, dê uma quantia, mas nunca empreste, tá? Mito 3. Ao assinar um empréstimo, estou ajudando um amigo ou parente. Aqui ele tá falando de fiador, gente. Tá? É isso mesmo? Fiador. Verdade. Esteja pronto para pagar o empréstimo. O banco quer um fiador por uma razão, pois não espera que o amigo ou parente o pague. O que acontece é o seguinte. Por que o banco pede um fiador?
Porque o banco sabe estatisticamente, não é achismo. Ele tem certeza que a taxa da inadimplência é alta, então ele precisa de um bom pagador para garantir que ele vai receber o dinheiro dele. Tá? E quem que vai ser esse bom pagador? O fiador. Porque a pessoa precisa de um fiador, por quê? Porque ela é uma lascada. Tá? Então, a empresa pede um fiador porque ela sabe da taxa de inadimplência. Então outro princípio norteador: não seja fiador de ninguém. Olha o versículo. Dave Ramsey, tá? Isso aqui ele coloca no livro. Provérbios 17:18 diz: o homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Vou repetir. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. É um homem sem juízo. Ele assume uma dívida que não é dele. Ele assume uma situação que não é dele. Não seja fiador de ninguém. Tá? Aí ele conta o caso aqui. Se você pode, você dá. Vamos supor que alguém precisa de um fiador para alugar uma casa. A pessoa precisa de um fiador ou daquele cheque calção. Mas você pode ser... Olha, eu não posso ser o seu fiador, mas eu posso te ajudar. Aí você ajuda lá com o cheque calção. Se você pode, né? Agora tem gente que nem pode cheque calção, não pode nem ser fiador e é fiador. Então tá o quê? Colocando uma atitude sem juízo, se comprometendo, se tornando fiador de uma pessoa próxima. Não faça isso, tá? Aí conta um caso aqui, um rapaz que tinha uma namorada, comprou um carro para ela, um carro de $5.000, comprou o carro. Aí o que aconteceu? A namorada sumiu, abandonou ele, sumiu, levou o carro, não pagou o carro, foram cobrar de quem? Dele. Por quê? Ele era o fiador? Tá, gente? Então, fuja de ser fiador. Se puder, ajude. Se não puder, é não e tá tudo bem. Tá? Mito 4. Adiantamentos em dinheiro, empréstimos consignados, aluguel com opção de compra, penhor de títulos, vendedores de carros usados, compra aqui, pague aqui, são necessários para ajudar no progresso das pessoas de baixa renda. Normalmente aquelas, né? Às vezes você vê, né? No centro, às vezes até em bairro hoje em dia você vê essas empresas de crédito fácil, né? Ou, eu não sei se aqui no Brasil tem, mas eu sei que nos Estados Unidos tem isso. A pessoa compra o carro e paga como se fosse o carnezinho antigo lá das Casas Bahia, vocês lembram? Que tinha isso, né? E aí a pessoa paga o carro ali na concessionária, né? Então tudo isso falando que isso ajuda para quem tem baixa renda, o empréstimo consignado lá dos velhinhos, ou o empréstimo que aí depois é descontado na aposentadoria, né? Esse tipo de coisa. Falando que isso é bom para as pessoas de baixa renda. A verdade. Esses exemplos fraudulentos de empréstimos predatórios são projetados para tirar vantagem de pessoas de baixa renda e beneficiar apenas o proprietário das empresas que fazem esses empréstimos. Então isso aqui é predatório, gente. Isso aqui é para arrebentar a vida das pessoas. Tem até acho que saiu uma legislação, não sei, no Brasil, que é só até 30% da renda, né, hoje em dia. Porque senão, eu acho que ia liberando empréstimo, a pessoa não ia conseguir pagar, né? Então, isso aqui é uma agiotagem legalizada. Corra, fuja desse tipo de coisa, tá bom? Olha, eu não tenho dinheiro para comprar o carro, junte o dinheiro para comprar o carro. Junte. Mas tá sofrido. Gente, meu primeiro carro, meu pai foi ter o primeiro carro, eu tinha 10 anos. Eu tinha bronquite. E minha mãe andava comigo de ônibus, de trem. Tô viva até hoje. Vou fazer 48 anos. Tô viva, não morri. Era a vida que a gente podia ter. E
tô aqui, né? Não fiquei fraca, não morri, tá? Então funciona. Esse tipo de produto está destruindo financeiramente as famílias, tá? Porque vira uma bola de neve, os juros são altíssimos, então corra e fuja. Essa mentalidade, a gente viu lá no começo da aula, a gente tem que tirar essa mentalidade de que dívida é bom, a dívida não é bom. Dívida é laço, dívida é escravidão, dívida é se colocar numa posição que o Senhor Jesus não quer que a gente viva, tá? Mito 5. 90 dias é o mesmo que dinheiro. Significa... isso aqui é uma coisa que eu não sei se tem no Brasil isso, tá? Mas isso tem nos Estados Unidos. O que que é? Você compra agora, paga em 90 dias. Como se eu sou bom, tipo, como se eu fosse boazinha, e aí então eu deixo você, sei lá, você leva a sua máquina de lavar roupa, e aí você só paga em 90 dias, porque eu sou muito boazinha, tá? Isso também é cilada, tá? Dizendo que esses 90 dias é como dinheiro. Eu tô te ajudando, né? Pra você não ficar sem sua máquina. Não faça isso, tá? E aí ele conta o caso de um casal que fez isso. Pagando à vista, tá? Foi lá, à vista em 90 dias, vamos dizer assim. Comprou e falou, tá, eu vou pagar só daqui a 90 dias. E aí o vendedor queria colocar um seguro por invalidez. E quando a gente vai comprar essas coisas em loja, né? Vem lá, por exemplo, seguro, né? Que é uma roubada esses seguros aí. Depois você precisa, não dá em nada. Você não consegue. Você paga e não serve para nada. Mas aí o cara parece que rubricou lá um negócio de seguro por invalidez e eles ficaram com uma dívida, porque ficou rolando isso. Isso ele falou assim que não é difícil de acontecer lá nos Estados Unidos, aqui eu não sei, tá, gente? Então, aqui no Brasil eu não sei. Mas assim, porque ficou com esse penduricalho em vez de ir lá e pagar. Não, é uma televisão que eu vou comprar? Tá, vou pagar aqui no à vista. Ficou com esse negócio amarrado, o cara fez essa rúbrica, ficaram cobrando, aí depois teve que pagar, porque se fosse pagar o advogado, chamar especialista em grafologia, eu acho que ia sair mais caro do que pagar o negócio e pagaram. Então, é arrumar pra cabeça, tá? Fuja, tá bom? E mito 6. Financiar carro é estilo de vida. Você sempre terá um. Tem gente que é assim, né? Financia, paga, tará, aí fica velhinho, aí financia outro, dá aquele em troca, né? E financia outro. A Nath falou, eu já fiz um seguro por 2 anos no final. Olha lá. Não faça. Eu não faço, gente. Eu já vi em algum lugar, eu acho que foi até o David Ramsey que falou, pra não fazer. Eu não faço não, porque fica esse negócio amarrado, sabe? E depois para conseguir repor é muito difícil, tá? Eles vão colocar um monte de dificuldade. Então, a verdade. Então, o mito de financiar carro, né? E a verdade. Ficar longe de financiamento de carros, dirigir carros usados confiáveis é o que o milionário médio faz. Foi assim que ele se tornou milionário. Então, claro, gente, a gente tem que andar num carro seguro, né? Claro, tem que estar tudo ok, cuidado, tem que ser um carro cuidado, mas essa coisa de você ficar pagando parcela, o carro sai muito mais caro. Muito mais caro. Ele até vai falar aqui nos próximos mitos, que é que hoje a gente vai falar só até esse aqui, até o sexto. Olha, já são 8h40, né? Então, eu realmente ouvi e falei, não vai dar para falar tudo numa aula, é muita coisa, tá? Mas ele fala que quando o carro sai da concessionária, a perda já é de 20%. Quando você compra um carro zero, já perdeu 20% do valor do carro. Na hora que você tira da concessionária. Quer dizer, já desvalorizou. Você pagou 100 mil no carro, quando você tirou já tá valendo 80, tá? E aí ele fala assim, que se a gente pegasse... Ele tá dando aqui uma mensalidade, gente, que é em dólar, né? E deve estar desatualizado aqui, mas $495 por mês.
dos 25 aos 65 anos, a juros de 12% ao ano, que é um juro super alcançável, tá? Rendem quase 6 milhões de dólares. Então, quando chegar aos 65 anos, a pessoa vai ter 6 milhões de dólares. E aí a pessoa não faz isso, fica financiando o carro, dando dinheiro para as automobilísticas, tá? Seus amigos e parentes vão zombar da sua lata velha enquanto você economiza. Quando você tá andando com um carro velhinho, vão ficar tirando um salvo de você. Mas você sabe que você está fazendo certo, tá? Dave, olha só, o Dave Ramsey, ele foi muito rico, né? Ele ficou rico, eu contei isso, acho que em uma das lives aí. Ele ficou muito rico, mas perdeu tudo. Ele tinha um Jaguar. Quando ele tava na crista da onda, ele tinha um Jaguar. Ele perdeu tudo, foi dirigir um Cadillac velho que tinha uma capa de vinil, que ele falou que andava e a capa de vinil ficava subindo, assim, parecendo uma bolha de 650 mil quilômetros rodados que tinha o Cadillac, tá? E o que ele aprendeu com isso? Ele entendeu que se ele vivesse como um ninguém, esse é o lema do Dave Ramsey, tá? Se você viver como ninguém, mais tarde você pode viver como nenhum outro. O que é isso? Se você vive uma vida que não é de ostentar, uma vida tranquila, né? Que foca naquilo que é realmente importante e não viver conforme o curso desse mundo, que quer que você fique ostentando, fazendo as coisas para agradar os outros. Gente que às vezes você nem gosta, para parecer aquilo que você não é, né? Para viver endividado, para não ter nada, não alcançar nada. E às vezes você é uma pessoa super simples. Eu vi um vídeo de uns dois humoristas, eu gosto daquele menino, eu não sei o nome dele. Eu não sei, vou ver se eu acho o vídeo aqui, eu vou postar nos stories. E a história é assim, ele se veste de mulher, né? Então ele tá lá varrendo a rua, assim, varrendo. Aí chega uma mulher, que é vizinha, e fala assim, ai fulana, você pode varrer minha frente? Porque a minha ajudante não veio e eu não sei varrer. Ela, não, você não sabe varrer? É só fazer assim, ó. Aí mostrou, né? É só fazer assim. Ai, não, mas eu não sei, a minha ajudante não veio. Será que você pode? Ai, você mora aí? Ela, ai, eu moro. Ai, você é empregada da dona? Ela falou, não, eu sou dona dessa casa. Porque ela era simples, né? Varrendo à frente. Aí você é dona? Não. Você é empregada? Não, eu sou dona. Ai, boba, eu sou dona da casa. Olha aqui, mas você quer que eu varra a sua casa? Ah, você mora nessa casa do lado? Ah, você é uma vizinha nova? Ah, essa casa é minha. Você paga aluguel pra mim, boba. Aí a outra ficou toda desconcertada, né? Mas por quê? Porque é uma pessoa que tem condição, mas é simples, né? E não aparenta, né? Já aconteceu várias vezes, meu marido tá lá na obra, né? A obra é nossa. Ele é o dono da obra, né? E aí a pessoa vai lá e acha que ele é um trabalho. Fulano, não sei o que. Não, eu sou o dono daqui, sabe? Mas por quê? Porque ele tá super simples. Até falo às vezes pra ele, Eduardo, não, mas você tem que ir mais bem vestido, não sei o que. Ele, pra quê? Eu vou me sujar? Porque ele acaba fazendo as coisas, né? Ele vai lá e gerencia mesmo, né? Fica em cima, põe a mão na massa e tal. Então, sabe? A gente tem que tirar essas cargas, né, do mundo, né, de aparência. Não, a gente não precisa viver assim, né? Não precisa. Deixa eu ver o que o Júlio falou aqui. É aquela história do pobre rico versus o rico pobre. É. É verdade. Às vezes a pessoa não tem onde cair morta, mas parece, né? Só parece. Mas não é. A Eclésia falou, aqui onde moro já nos deparamos com pessoas de aparência muito simples, mas quem os conhecia sabiam que eram pessoas que tinham muito dinheiro e não parecia. Eu acho que quem tem dinheiro mesmo não parece. Eu acho. Quando eu fiz estágio na Mercedes, eu contei isso numa live, né? Mas eu vou contar de novo. E aí tinha o cara lá que era dono da transportadora, então eles faziam um teste cego de marketing, né, com os clientes, não falava que era na Mercedes, mas eram clientes que compravam caminhões da Mercedes e eles ficavam naquela, parecia até de negócio de policial americano, né, que tem aquela coisa, um vidro assim, que eles não conseguem ver, e aí ficam fazendo perguntas, né, e os caras super simples,
chinelão no pé, bermudão, camisa aberta. O cara tinha uma frota, não sei de quantos caminhões, né? Muito dinheiro. Fazia transporte no Brasil todo. E uma pessoa simples, né? Olha lá, a Carol falou, rico de verdade não ostenta. É verdade, não precisa, né? E eu não sei, gente, eu tenho aprendido naquele outro livrinho lá, que depois a gente vai fazer as lives, se Deus quiser. Só esse ano, gente, só esse ano, que ano que vem é meu ano sabático. Eu estou me preparando para o meu ano sabático, estou estudando sobre o ano sabático. E então é só esse ano, né? Ano que vem eu vou ficar quietinha. Tô sentindo assim uma direção de Deus. Comecei a estudar sobre o assunto para me preparar, então eu vou trabalhar bastante esse ano, mas ano que vem eu vou me recolher, tá? Tô sentindo esse chamado do Senhor na minha vida, né? Mas então, no livrinho, no outro livrinho que fala sobre mordomia, ele tem colocado isso, sabe? Quando a gente tem esse olhar muito consumista, é porque a gente tá muito carnal. A gente tá muito carnal. A gente fica pensando, planejando. É carnalidade. Quando a gente tá espiritual, quando a gente tá ligado nas coisas de Deus, na palavra de Deus, no Espírito Santo, isso não é mais assim. Deixa eu ver, a Sá falou, eu trabalhei em um hotel lá em Fortaleza, a dona andava no hotel e ninguém imaginava que ela era a dona. Super simples. Eu não sei, né? Eu vejo assim, pelo meu marido, né? Já aconteceu algumas vezes. E de acharem que ele é, sei lá, que é o pedreiro. Não sei. E ele acha até legal, dá risada. Ele dá risada. Ai, ai. A Sá falou, eu soube depois de uns anos que outras pessoas começaram a comentar que ela era a dona, mas super simples, educada com todos que trabalhavam lá. Então. Eu acho que a pessoa fica mais preocupada com o ser, né, do que com o parecer. Eu acho que é isso. Tá bom, gente? Então, ó, são 8h47. Nós terminamos, então, os 6 mitos. São muitos mitos. Olha, eu olhei e falei, meu Deus, não vai dar, senão vai terminar tarde demais e ficar muito longa, né? Então, a gente vai continuar semana que vem com os demais. Ó, o Júlio, eita, Eduardo Pedreiro. Ele dá risada, Júlio. Eu falei, você tem que ir, vai com uma bota da Timberland, vai não sei o quê. Ai, Cristiane, para. Dá risada de mim. Fica na sua, nada a ver. E ele tá certo, né? Não tem que provar nada pra ninguém, né? Tá fazendo as coisas para como o Senhor. Eu admiro demais meu marido por isso, porque ele tem um coração mesmo assim, tratado, sabe? E super simples, conversa com os pedreiros com uma... A gente sabe que às vezes, né, essa mão de obra é muito esculachada, né? Trata com dignidade, conversa. Eu admiro muito ele, porque ele é muito humano e muito correto, né? Muito... Ele é exigente, ele cobra também, mas sempre com educação, com... um homem de Deus mesmo. Então, é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Querem compartilhar mais alguma coisa com relação às dívidas? O que eu queria falar, que eu sempre falo em toda aula, né? Que até recebi algumas mensagens de pessoas falando que você pode estar numa situação muito difícil. Você pode estar passando um deserto. Eu já passei desertos na minha vida, eu sei como é que é. Mas saiba que Deus não nos desampara. Não nos desampara. Deus muda a rota das coisas, né? Eu vi um caso uma vez, um rapaz que ele estava quebrado. Isso lá nos Estados Unidos. Quebrado. E ele ia andar muito atormentado, né? Porque com muita dívida, ele andar e orando, conversando com o Senhor. Senhor, me tira desse buraco. Me dá estratégia e inteligência. Me mostra um negócio, Pai. Eu não tenho como começar, mas me ajuda, me dá uma luz. E aí Deus começou a falar para ele cuidar de jardins. Então ele foi se levantando, se livrou das dívidas, né? Se tornou uma pessoa muito próspera. Então assim, Deus dá entendimento. Deus dá saída. Deus dá inspiração. Deus é dono de patentes.
Deus é dono de toda a criatividade, de toda a capacidade para ganhar dinheiro, para ser próspero, para ter um negócio. Deus é. Deus dá capacidade para estudar, para aprender as coisas. Eu sou exemplo disso. Eu comecei a dar aula para as meninas tão incapacitada, tão amedrontada, tão desesperada, mas eu tive coragem, entendendo fé, entendendo que o Senhor me chamou, Ele me capacita. Então, se você está passando por uma situação assim, de muita dificuldade, de muito desespero, porque só quem passa é que sabe, né? De você olhar e não ver saída. Mas se coloque nessa posição de buscar no Senhor, porque Ele dá a resposta. E a resposta da boca de Deus, não é a resposta da boca do homem, é da boca dele. E Ele dá. Ele dá. Devagar. Como eu falei aqui para vocês, aquele primeiro casal da live, 2 anos e meio para eliminar a dívida. Mas tem que ter a vontade. A primeira coisa é ter a vontade, né? Colocar isso diante do altar do Senhor, pedir estratégia. Ele dá. Então não tem dificuldade para uma empresa falida. Não tem dificuldade para, sei lá, às vezes quem está endividado com crédito estudantil, às vezes vai estudar e é muito caro, né? E a pessoa fica ali naquela situação. Não tem, mas Deus dá criatividade. Deus dá saída. A gente tem que querer e buscar nele. Não ficar tentando arrumar jeitinho, né? Eu conversei com uma pessoa. Pode mandar. O que eu puder ajudar, tá? Pode mandar sim. Eu conversei com uma... Eu esqueci o que eu ia falar. Mas assim, tem saída. Tem solução. Deus dá. Lembrei. Eu conversei com uma amiga, né? E a gente tava falando sobre você querer tomar a decisão e a direção. Às vezes Deus está querendo que a pessoa mude de casa, por exemplo, mude de estado, mude de país. E Deus está dando a saída. A pessoa, em contrário do que aconteceu comigo, né? Saiu o visto e não era pra gente ir. Então Deus deu um livramento. Pode acontecer o contrário. Às vezes Deus está impulsionando aquela família para ir para algum lugar, para mudar. E a pessoa fica resiliente, não quer, por N fatores, não é? Mas a pessoa não buscou a Deus. A pessoa não orou. A pessoa quer resolver por ela. Gente, o quanto antes aprender, melhor. Porque a gente está na igreja, às vezes a gente se diz cristão, mas a gente não confia. A gente não ora e descansa. A gente não busca a direção de Deus. A gente quer fazer o que a gente quer. E às vezes Deus está direcionando para alguma coisa que é um livramento. É uma guarda que Ele está trazendo. Mas a pessoa fica ali, não, eu quero ficar aqui, porque aqui, porque aqui. Ou é lá, é lá, é lá. A gente tem que ser obediente à voz de Deus. O que Deus tem para mim? Deus é o seu pai. Se seu filho hoje, para quem tem filho, né? Se seu filho te pedir um pedaço de pão, você dá uma pedra para ele? Se ele te pedir, mãe, me dá uma blusa, tá frio, você vai lá e dá uma regatinha? Nós somos assim com o Senhor. Deus quer dar o melhor. Deus quer dar o melhor pra gente. Mas a gente tem que pedir, a gente tem que ter comunhão, né? E eu sei que muitas vezes a gente tá atribulado, né? Tá nessa angústia e não consegue pedir, mas tem que fazer esse caminho de volta. Igual o filho pródigo. Tem que fazer esse caminho de volta pro pai. Contei Eduardo, o Júlio falou, eu contei ao Eduardo sobre uma dívida muito alta que não imaginava que ia limpar. Deus me incomodou e deu estratégia. Em 2 dias limpei toda a dívida que fazia 2 anos que estava ali. Deus é grandioso, é verdade, né, Júlia? Eu contei aqui numa live, você não tava, mas eu contei, porque foi tão grande, né, a vitória, e foi bem boa, assim, a negociação, né? Então Deus faz, é verdade. A Bia falou, eu tenho vivido milagres depois que me posicionei. É uma questão de posicionamento e obediência. Você se posiciona e aí vai aparecer, né? Compra isso, faz isso, mas você está posicionado, né? Eu quero acabar com essa dívida. A minha prioridade, se você olha para a dívida e a direção do Senhor,
Não tem como não dar errado, gente. Não tem como dar errado. Porque é obediência. Não adianta, né? Mais alguma coisa? Senão a gente vai encerrar. E aí eu vou colocar lá no meu YouTube, tá? O novo, né? O Finanças Bíblicas BR. Se vocês souberem de alguém que tá passando luta, encaminhem, por favor, tá? Essa é a minha forma de contribuir com o reino de Deus, de algo que é um assunto que... Gente, eu tô amando ler de novo esse livro, porque eu li esse livro numa lapada só, em 2024. E agora eu tô relendo ele pra dar aula pra vocês, tem sido muito bom. Tô amando. Muito bom esse livro. Então é isso, tá? Se tiver alguma dúvida, manda mensagem lá no YouTube. Aqui é meio restrito minhas mensagens no Instagram. Depois você tenta lá, tá, Nath? Se não conseguir, você me chama em algum post meu, os que estão lá em cima do feed, que aí eu consigo te mandar mensagem, tá bom? Tá bom. A Bia falou, obrigada, Cris, dá mais dicas de roupa. Eu sou super básica, vocês podem ver, eu sempre tô de branco ou de listradinho, que é roupa de quase 50 a mais, assim, mais moderninha, né? Que eu não consigo usar roupa de velho. A Carol falou, o Senhor multiplica, estratégia da criatividade, sabedoria, pede o que ele... É verdade, ele dá. É isso mesmo. Tá bom, minha gente? Então é isso, fiquem com Deus, Deus abençoe. Lembrem dos mitos, lembrem das dívidas, tá bom? Então tá. E até a Carol falou hoje lá sobre a questão da mulher trabalhar e faculdade e tal. E a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre educação. O Dave fala sobre isso. A gente vai compartilhar numa das lives aí pra frente. Assunto importante, tá? Não perde, tá, gente? Então tá. Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe. Beijo, Eclésia. Beijo, gente. Bom descanso pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau, fiquem com Deus.